Boa noite a todos. Antes de iniciar, gostaria de agradecer todo o carinho que eu tenho recebido de todos os companheiros aqui dessa casa desde o primeiro contato. E, dito isso, é momento de dar graças a Deus por estarmos presentes aqui nessa reunião. E, nesse momento, convido cada um de vocês a fechar os olhos por alguns instantes e abrir o nosso coração para aceitar a paz que Jesus está nos oferecendo. Graças a Deus. E reunião de hoje, Jesus nos convida a compreender alguns detalhes sobre a primeira escola que nossa alma começa a frequentar desde que nasce. Neste mundo, é a família. E como nosso querido Euclides acabou de dizer, os pontos que nós veremos nos próximos 40 minutos aproximadamente fazem parte de um ciclo de palestras mais amplo, que dura mais de 40 semanas e que nós tentamos encolher em 40 minutos. Tenham fé que nós vamos conseguir. E eu gostaria de fazer um pedido especial agora em relação aos celulares. E eu peço que sejam mantidos ligados apenas os aparelhos daquelas pessoas que estão esperando um telefonema de Jesus ou de Kardec. Mas como eles já estão aqui conosco, melhor desligar mesmo, ou pelo menos emudecer, que a partir de agora os chamados vêm direto para o nosso coração. E nós estamos vendo, não sei como, perfeito. Na frente de alguém, me desculpem. Esse slide não foi escolhido à toa, não apenas pela beleza, das flores. É que, na verdade, além dessa imagem bonita, tem uma ideia contida para ajudar na nossa reflexão a respeito do tema desta noite. É que as flores que nós estamos vendo aqui, uma primavera, ela é o resultado do funcionamento harmônico de todo um sistema que os nossos olhos nem sempre conseguem enxergar. Então, para essa flor ser bonita, começa tudo na raiz, caule, folhas, e até os espinhos são úteis para deixar essa flor bonita como ela está. E com a nossa família é a mesma coisa. Muitas vezes um resultado que nós esperamos é também resultado do funcionamento harmônico de todo um sistema que começa no nosso coração e no treino da nossa vontade, conforme as lições de amor que Jesus nos ensina no Evangelho. Como Euclides acabou de dizer, a nossa reunião está dividida em 6 partes. Então nós temos esses 5 temas principais e o 6º tema, aqueles que desejarem fazer perguntas, no final nós teremos satisfação em poder responder eventuais dúvidas ou esclarecimentos. Iniciando pelo primeiro trecho, que está destinado para nós, os laços de família. Começaria com uma pergunta: quando é que uma família começa a existir? E esse é o tipo de pergunta que não adianta procurar no Google, porque a resposta está no nosso coração. Será que a família começa quando começa o namoro? Será que a família começa quando se assina uma certidão de casamento no cartório? Será que a família começa quando nasce o primeiro filho? Será que ela inicia antes mesmo do nosso nascimento, quando ainda estamos do lado de lá do muro da vida? E para ajudar nas respostas, em homenagem ao Dia dos Namorados, que está aí se aproximando, vamos fazer aí algumas observações. O amor é fundamental em todas as atividades, principalmente naquilo que cada um de nós faz e deseja fazer
da porta de casa para dentro. Mas só o amor não é suficiente para que um relacionamento entre duas pessoas possa evoluir a ponto de permitir a formação de uma família. E aqui no Livro dos Espíritos, na pergunta 774, o que é espiritualidade, né, que estava ali atendendo Kardec na Sociedade Espírita de Paris, afirmou: os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família fazem com que os laços sociais se tornem bem mais amplos, bem mais próximos. Quis Deus que por essa forma os seres humanos aprendessem a amar-se como irmãos e irmãs. E aí tem uma pequena diferença que faz com que a nossa bússola do coração ache o norte bem mais fácil. Quando nós nos vemos como irmãos e irmãs, nós usamos o verbo ser, que independe do tempo. Muitas vezes, nossa vida adquire uma série de momentos que sempre vêm indicados pelo verbo estar. Então, a pessoa pode estar gorda, estar magra, pode estar empregada, pode estar desempregada, mas irmão se é. E quando se é para sempre. Não existe ex-irmão, não existe ex-pai, não existe ex-mãe, não existe ex-filho. Daí a importância, dado que as relações que nós construímos da porta de casa para dentro são perenes, nosso desafio, e principalmente o auxílio de Jesus, é fundamental para que consigamos conduzir essa escala de progresso que começa e culmina na sociedade em que nós vivemos. Antes de mais nada, para que tudo isso, para que esse organismo, esse sistema funcione de maneira harmônica, é preciso cada um treinar o autoconhecimento, fazendo uma autoavaliação sincera, para saber se já estamos prontos para assumir o compromisso de iniciar uma família. Muitas vezes a pessoa já está pronta desde que nasce, outras vezes a pessoa está pronta para assumir esse compromisso com 90 anos de idade. Estou fazendo exageros, mas na verdade cada um tem o seu momento na vida, e muitas vezes não é que nunca vai dar certo, ou vai dar sempre certo, tudo tem o seu momento. Por exemplo, compromisso sem amor. Qual é um bom exemplo de compromisso sem amor? O que acontece? A mesma coisa que geralmente acontece com carro velho. Deixa de funcionar quando nós mesmos menos esperamos, E amor sem compromisso? Parece bastante uma montanha russa, São emoções para cima e para baixo o tempo todo, imprevisível na maioria das vezes. Amor e compromisso devem andar juntos, para que tudo aquilo que ocorre dentro seja uma semente que frutifique de forma tão bela como essas imagens que nós estamos vendo. Somente quando o amor sincero e o senso de compromisso caminham juntos é que sentimos aquela coragem, segurança e entusiasmo para enfrentar o futuro com aquela pessoa que está ao nosso lado. Uma mesma pessoa pode passar por vários momentos na vida. Por exemplo, Saulo de Damasco, aquele que caiu do cavalo quando estava indo julgar cristãos, e Paulo de Tarso, o apóstolo de Jesus, responsável pela divulgação do Evangelho em boa parte dos países na costa do Mediterrâneo, é a mesma pessoa, só que em momentos diferentes da vida. Sempre é possível se renovar, sempre é possível fazer melhor. E Jesus nos ajuda nesse processo. E em termos de momento de vida de cada um, se avaliarmos as pessoas com base em dois parâmetros, um é o nível de amor e outro o nível de comprometimento que dedicam à pessoa amada, podemos compor 4 grupos de pessoas com 4 momentos de vida característicos, Então, se nós verificarmos que a avaliação interior revela um amor sincero e um compromisso
compromisso com a pessoa que está ao seu lado, então podemos dizer que essa pessoa está num momento de vida tipo A, como leite, né? Tipo A. E colocar um rótulo, o rótulo estaria escrito sentimento maduro e consciente. E quem sente empatia de sobra pela pessoa querida e investe no diálogo sempre que alguma aresta precisa ser amparada, pertence a esse grupo. São pessoas que reconhecem fazer parte do amor que estão procurando no seu par, dando aquilo que gostariam de receber. São equilibradas, pouco ansiosas, sabem esperar o tempo do outro, não sofrem com culpas, normalmente, e buscam a superação sempre que é necessário. Então, pessoa que está no momento de vida tipo A tem essas características. Agora, o momento tipo B é aquele em que a pessoa dá prioridade às conquistas pessoais. Não estamos fazendo nenhum juízo aqui, são características. Tem fases da vida que precisamos ter conquistas, fases da vida que preferimos. Então, esse momento de vida que tem um rótulozinho que a gente pode colocar de conquistas pessoais, a pessoa que está com um projeto pessoal, normalmente, ela não está aberta, ela não se sente confortável com a ideia de dividir a sua vida com alguém num futuro próximo, porque a prioridade está atender aquele de vida, podem até sentir e expressar seu amor, mas não estão 100% prontos à etapa do compromisso. E a família, como todos nós sabemos, é uma relação estável. E para aceitar estável, é preciso estar novos compromissos afetivos. A pessoa que está tem a tendência de sentir que o outro acrescentar nesse projeto que está querendo concluir naquele momento. E assim, se esse é o momento, seria respeitar a si, respeitar a pessoa, que poupando sofrimento para ambos, porque se alguém tem um projeto e a outra pessoa fica na ansiedade, frustrações fazem parte dessa caminhada. E nada que não possa mudar amanhã, daqui a um mês, daqui a um ano, mas a pessoa que está nesse momento de vida tipo B, ela está destinada a cumprir as metas que se impôs. E tem a pessoa do momento tipo C, em que a pessoa não tem certeza de nada. A única coisa que ela sabe é que ela tem um medo enorme de ficar sozinha. E a pessoa que está nesse momento de vida, mesmo expressando carinho e afeição pela pessoa que está ao seu lado, ela sente um vazio emocional constante. E pessoas que aceitam normalmente muitas coisas sem dialogar, pagam o preço de ir acumulando frustrações. E esse acúmulo de frustrações com o tempo gera uma carência emocional, como dizem os livros de psicologia, criando em torno da uma aura de insegurança. Insegurança principalmente no relacionamento. Dentro de si aquela ideia, às vezes com base, às vezes sem base, mas se a pessoa está insegura, ela projeta isso nas suas atitudes, e a pessoa acha que vai ser abandonada cedo ou tarde. E a pessoa que está naquele momento de vida tipo D, isso pode acontecer para qualquer um, é a pessoa que naquele momento de vida se considera a dona da verdade. Ninguém sabe mais do que ela em determinados assuntos. E assim ela acaba impondo seus pontos de vista, oferecendo resistência para dar ouvidos a quem está ao seu lado. Isso pode acontecer dentro de casa com o pai, com a mãe, com o irmão, com o filho. É um momento de vida em que a pessoa, por questões variadas, se acha que é dona da verdade naquele assunto. E nesse ponto, quando falamos numa relação estável, todo relacionamento só dura quando cada um pensa no bem-estar e na realização do outro. Fui até num casamento uma vez quando o padre disse: "Você quer ser feliz?" Perguntou para o noivo, falou: "Quero, então não case."
Se você quer fazer ela feliz, então nós vamos na sequência. Aí o noivo ajeitou a conversa e deram sequência no casamento. Então, essa é a chave, né? Esse sentimento de irmão e irmã é fazer o melhor que podemos pelo outro. Esposa, marido e cada filho estão nesse mesmo pacote. E muitas vezes, para essa pessoa tipo D, que está no momento tipo D de vida, o principal desafio seria aprender a abrir mão das próprias opiniões, das próprias vontades e saber o que o outro tem a acrescentar na vida dele. Nada é permanente, tipo A, B, C, D. Na verdade, nós vamos ver que a pessoa que está no momento tipo B pode migrar para o tipo A, mas ninguém pode fazer isso pelo outro. A pessoa que está no tipo C, no momento tipo C, pode fazer com que os momentos de vida dela migrem para o tipo A, mas ninguém pode fazer isso para ela. Então, esse autoesclarecimento, essa educação da vontade, fica muito facilitado, né, esse caminho, quando abrimos o nosso coração para essa paz que Jesus nos oferece e para todas as lições de amor que Ele deixou relacionado no Evangelho. E as pessoas tipo A, é evidente que estão no momento de vida tipo A, que são emocionalmente maduras, têm o sentimento maduro e consciente, elas, é claro, que estão mais aptas, né, no momento de vida em que estão vivendo, para iniciar uma família feliz. Pessoas, aquelas que estão no momento de vida em que o foco é conquista pessoal, ou aquela outro grupo de pessoas cujo momento de vida é o medo de ficar sozinho, ou aquele outro grupo de pessoas ainda, cujo foco é achar que é o dono da verdade naquele momento, elas podem se transformar em pessoas que vivam um momento de vida onde o sentimento é maduro e consciente. E essas transformações ocorrem de dentro para fora. E é Jesus que nos ajuda a fazer esse processo. E basicamente a diferença entre a pessoa do sentimento maduro e consciente, que passa por esse momento de vida, para as pessoas que vivem os outros momentos de vida que nós comentamos, reside numa coisinha só, chamada egoísmo. Então, formação de família sempre caminha melhor quando cada membro, seja o marido, a esposa, o filho, a filha, decidem deixar o egoísmo do lado de fora do coração. E esse processo ninguém pode fazer pelo outro. Podemos dar exemplos, podemos indicar, mas a etapa transformadora é a mesma etapa transformadora que transformou o Saulo, que caiu do cavalo na porta de Damasco, no Paulo, apóstolo que levou. E uma outra questão é que o tema família é amplamente detalhado no encarnatório, na espiritualidade, quando a ideia da vida, conforme André Luiz teve chance de relatar detalhadamente nas obras que foram sequência do Nosso Lar. Para quem já leu sabe. Esclarecedoras sobre o reencarnatório, né? Agora, vou passar para o outro trechinho aqui. Uma outra questão que Kardec vem nos esclarecer no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 208. Ele perguntou: o espírito dos pais exerce influência sobre o filho após o nascimento? Sim, exerce muita influência, pois os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco, uns dos outros. O espírito do pai e da mãe tem a missão de desenvolver o espírito dos filhos através da educação. Essa é parte de sua tarefa, cabendo a eles uma boa parcela de culpa se falharem na nossa missão. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar em algum momento da vida que é desde cedo que se torce o pepino, né? Quer dizer, então, todos os processos educativos que cada filho, cada filha recebe em casa é exatamente resultado dessa resposta que está aqui
formulada no Livro dos Espíritos, na pergunta 208. Mas existem alguns pontos que ainda precisamos detalhar sobre esse tema. O nosso espírito vive para sempre, ao passo que o nosso corpo, como tudo pertence ao vida, costumam chamar de morte, é na verdade algo parecido com uma ponte que separa uma região onde nós estamos vivos de um jeito, outra região onde nós estamos vivos de outro jeito. E quando cruzamos essa ponte, cada um de nós de lá para cá, fundamentais que recebemos como preparação para a nossa caminhada por aqui, acontecem nessa escola chamada família. Então ela é muito mais importante do que boa parte das pessoas consideram. E além dos dons didáticos, e do bom senso de Kardec, vieram a permitir que ele formulasse perguntas objetivas que foram respondidas por um colegiado de mentores da espiritualidade, como todos vocês, que estão num patamar moral do que o nosso, que, digamos, como alguns exemplos de um São Luís, São João Evangelista, Platão, Fénelon, Benjamin Franklin, citar alguns nomes da enorme lista de colaboradores que lá do outro lado do mundo vieram nos na forma de esclarecimento para o registro das obras básicas da doutrina espírita. Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, entre outros. Muita gente, ainda hoje, pensa que esse negócio de família é algo que sempre traz aborrecimento, não é mesmo? É importante lembrar, a porta da nossa casa para dentro, que treinamos, que muitas vezes definem será o nosso comportamento, nossos caminhos, porta de... Por exemplo, é da porta de casa para dentro que treinamos como lidar com a paciência, com a tolerância, com a dedicação e com a alegria sincera. Só para dar alguns exemplos. Em resumo, a convivência com a família a ser menos transformar em pessoas que vivem a cada dia momentos do tipo que vimos. E é bom destacar que as maiores conquistas que o ser humano porta de casa afirma nenhum diploma não dos nomes. Essas palavras não são minhas. Elas foram declaradas em público por Nelson Mandela e por Albert Einstein, que em momentos diferentes eram referências para a humanidade, mas que traziam dentro de si, dentro do próprio coração, um passivo familiar, dramas familiares consideráveis. E exatamente é o que nos traz aqui Joana de Ângeles, uma das mentoras do nosso amigo Divaldo Franco, no livro Constelação Familiar, dizendo: no pequeno grupo doméstico inicia-se a experiência da fraternidade universal, ensaiando-se os passos para os nobres cometimentos em favor da construção da sociedade equilibrada. A sociedade começa dentro da nossa casa. E no Livro dos Espíritos, nós temos aí na pergunta 775 um arremate importante para esse trecho que Kardec nos passa. A pergunta que ele fez aos Assembleia Espiritual que estava ali acompanhando foi a seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta foi bastante direta, objetiva, dizendo uma recrudescência do egoísmo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14,
que vem como um título de honrai vosso pai e vossa mãe, Kardec nos traz um esclarecimento importante dizendo: existem dois tipos de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As famílias de origem espiritual são duráveis e se fortalecem pela purificação, se perpetuam no mundo dos espíritos através das migrações. As famílias de origem corporal têm duração frágil, como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Pai e mãe não são os criadores do espírito dos filhos. O invólucro corporal, cumprindo a eles, no entanto, o dever de auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral dos filhos, para fazê-los progredir. Encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, na maioria das vezes, espíritos simpáticos, ligados por relações pretéritas e se expressam por uma afeição recíproca na vida atual. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem, na Terra, por um mútuo antagonismo, que acaba lhes servindo como provação. E aqui no Livro dos Espíritos, na segunda parte, vem aqui uma afirmação de Kardec: os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, do sangue, mas sim os da simpatia e da comunhão de ideias. Esses prendem os espíritos antes, depois e durante de suas encarnações. E, em sequência a isso, voltando no livro da Constelação Familiar, onde Joana de Ângeles, através das mãos caridosas do Divaldo Franco, nos diz o seguinte, como um alerta que fecha esse trecho aqui desse tema. A família é a escola de bênçãos, onde se aprendem os deveres fundamentais para uma vida feliz, e sem cujo apoio os ideais ficam mais fracos, as aspirações desfalecem e as resistências morais ficam reduzidas. Quando o indivíduo opta pela solidão, exceções, seu comportamento tem a tendência de resvalar nos transtornos emocionais e nos transtornos de conduta. A família é organizada antes da reencarnação, sendo então eleitos os futuros membros que a constituirão. E aqui nós chegamos agora num segundo trecho, o segundo item aqui da nossa reunião, que foi extraído do capítulo 3 de Marcos e do capítulo 12 do Evangelho de Mateus, quando surge essa pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Antes de seguir, é uma frase de Jesus que muitas vezes nós ouvimos e não entendemos, o significado completamente. Então, o contexto: Jesus estava se reunindo na casa de uma pessoa e tinha gente sentada no chão dentro da casa, na rua, na porta, todos queriam ouvir Jesus. Eis que a mãe e os irmãos dele tentaram entrar naquela casa, mas não conseguiam porque estava lotado de gente. Aí o dono da casa foi até Jesus e falou: mestre, sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. E aí a resposta de Jesus foi exatamente essa: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Para nos ajudar a esclarecer esse tema, ou essa passagem, Kardec, aqui também no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra claramente que Jesus nunca desperdiçou uma chance para transmitir uma lição, para transmitir um ensinamento. E seria muito difícil nós ouvirmos uma resposta desse tipo, quando o dono da casa foi falar com Jesus, da mesma pessoa que ensinou aquela mesma população e nos ensina hoje aquele trechinho que já tinha sido ensinado por Moisés lá nos 10 mandamentos, que fala: honrai vosso pai e vossa mãe. Então,
nós podemos entender agora que Jesus sempre aproveitou oportunidade para transmitir a noção do amor, da caridade. Neste caso, em particular, Jesus aproveitou a oportunidade para indicar que tinha um compromisso, que era irmão e filho de toda a humanidade. Então, quem estava ali reunido com ele, quem estava com o coração naquela reunião. E temos uma outra questão que o compromisso que envolve todos que estão dentro de casa, pais e filhos, filhos e pais, se resume a que cada um desenvolva dentro de si as ferramentas para fazer um esforço no sentido de educar um ao outro, aprender junto com o outro, servir um ao outro, proteger um ao outro e amar sem impor condições. Então, esse é o desafio a que cada um de nós está sujeito da porta de casa para dentro, na família que nós viemos e na família que nós constituímos. E nesse contexto é importante lembrar o ensinamento de Emmanuel, porque ele diz que fica muito mais fácil quando cada um de nós enxerga os companheiros que nós temos dentro da nossa casa como amigos. E na obra Luz no Lar, ele nos ensina, na chamada oração das crianças, dos pais e dos irmãos, dizendo o seguinte: amigo, ajuda-me agora para que eu consiga te auxiliar depois. Não me relegues ao esquecimento, nem me condenes à ignorância e à crueldade. Venho ao encontro da tua aspiração, do teu convívio, da tua obra. Em tua companhia estou na condição da argila, nas mãos do oleiro. Hoje sou uma semente frágil, uma promessa. Amanhã, porém, serei tua própria realização. Corrige-me com amor quando a sombra do erro envolver o meu caminho, para que a confiança não me abandone. Protegei-me contra o mal. Ensinai-me a descobrir o bem. Não me afastes de Deus. A conservar o e o respeito que devo às pessoas, aos animais e às coisas que nos cercam. Não me negues tua boa vontade, teu carinho e tua paciência. Tenho tanta necessidade do teu coração quanto a plantinha tenra precisa de viver. Dá-me tua bondade e dar-te-ei cooperação. De ti depende que eu seja pior ou melhor amanhã. Dando sequência agora para a importância do Evangelho no lar, muitas vezes, em função do trabalho, como nosso amigo Euclides teve chance de dizer no início, temos que viajar algumas vezes pelo interior do estado, outras vezes pelo exterior. E eu me lembro que há quase 10 anos atrás, era janeiro ou fevereiro, eu tinha ido para Avaré, estava voltando para São Paulo de carro, e tinha chovido, o chão estava molhado, mas era chuva de verão, passou logo, e estava num trecho reto na altura de Sorocaba. A pista descia um pouquinho, depois subia, e eu via que mais ou menos 1 quilômetro na frente, no meio da subida, a maioria dos carros estavam dando seta e passando para o acostamento, parando. Pensei, algum acidente, algum animal na pista, óleo em função da chuva aí, podia ter óleo, está escorregadio. Tomei cuidado, diminuí a velocidade, fui passando para a pista da direita. Quando percebi aquele trecho que todos estavam parando, também encostei pensando que era um acidente, um carro, algum caminhão tivesse saído da pista. E logo que eu estacionei, saí do carro, o rapaz que tinha parado o carro na minha frente veio querer falar comigo. Eu falei, onde que é o acidente? Ele falou, não tem acidente nenhum. Eu falei, então por que está todo mundo parando? Para ver o espetáculo. Eu falei, mas que espetáculo? Não entendi a conversa. Falei, você não conhece? Venha ver.
e segui. A pista acabava, tinha um acostamento e logo depois uma ribanceira suave. Questão de uns 10 metros abaixo do nível da pista, tinha uma plantação grande, terreno plano, imagino que seria arroz ou alguma coisa do tipo. E o sol já estava se pondo, então tinha o pôr do sol, aquele vermelhão no fundo, e milhares de vagalumes voando. Então, na medida em que o vento suave balançava a plantação para um lado e para outro, aquela nuvem luminosa, né, de vagalumes ia também de um lado para outro e o céu se colocando no fundo. É uma imagem que certamente ficou gravada na minha alma. Pelo que eu estou vendo na sobrancelha de vocês, apesar da limitação da linguagem, estou conseguindo transmitir um pedacinho daquela beleza, que não precisava pagar nada para ver, estava lá, era um presente de Deus. Mas na verdade tinha um preço, né? Pessoas poderiam continuar acelerando e passar aquele trecho sem pensar que poderia ajudar alguém que tinha se acidentado. E houve pessoas felizardas que resolveram pisar no freio na tentativa de ajudar, de ser útil, e aí o benefício que veio incalculável. E Deus nos reserva surpresas. Nós desenvolvemos esse treino dentro de nós de pisar no freio de vez em quando. Nós estamos numa sociedade que nos convida a sempre, tentando fazer cada vez mais coisas a cada dia. E aquela visão magnífica e inesquecível dos vagalumes de Sorocaba era um presente que naquele dia para aqueles que pagavam o preço de pisar no freio. Com a prática do Evangelho no lar acontece exatamente a mesma coisa. São aqueles minutinhos que nós dedicamos aos ensinamentos de Jesus, nos desligamos das obrigações e das pressões da rotina, entregamos o nosso coração para refletir com o Criador sobre as maravilhas do universo que nós trazemos dentro do nosso coração. Pode ter certeza que esses minutinhos do Evangelho no lar é o melhor download que podemos fazer naquele dia. Nada se compara com postagem de Facebook, mensagem de WhatsApp, reportagem do Datena, capítulo de novela da Globo. Esses minutos do Evangelho no lar são insubstituíveis. E é exatamente como Kardec nos ensina. A leitura do Evangelho nos coloca em contato com inteligências adiantadas, coloca a nossa psicosfera em sintonia com os amigos da espiritualidade e, assim, o ambiente em que vivemos, tanto o ambiente mental quanto o ambiente local, fica polarizado positivamente e, assim, imune às perturbações, à ansiedade, ao medo e à raiva. Vale a pena? Sabe que sim. E, frequentemente, um trecho lido, uma frase ou uma ideia que o texto nos traz durante aqueles 2 ou 3 minutos nos serve de combustível para o resto do dia. A troca é amplamente vantajosa, é só fazer as contas. Cada minuto são cada dia são 1440 minutos. 3 minutos de Evangelho e 1437 minutos para fazermos o que nós quisermos. Vale muito a pena. E seguindo adiante, nós temos agora o item que nos diz sobre a importância do Evangelho, da evangelização juvenil. É importante ressaltar que valores fundamentais que fazem a diferença na nossa vida e na vida da sociedade, como ética, respeito, consideração e disciplina, não dá para se aprender na rua. São coisas que se aprendem na escola. Não dá para se aprender na internet, no smartphone, se aprende em casa. Fundamentalmente pelo exemplo. E se pensarmos bem, todo o conforto trazido pela tecnologia que nos cerca transformou a vida das crianças e a vida dos adolescentes em algo muito mais difícil do que já tinha acontecido no passado.
E o fundamental é que possamos levar esse estímulo e o exemplo de Jesus desde cedo para cada um dos jovens que estão na nossa casa. A opinião de Kardec que Jesus nos passa é exatamente a mesma, que a educação moral para os jovens e para as crianças é a base de tudo. E essa educação moral se faz mediante bons exemplos que passamos a eles, na qualidade de pais e de educadores, visando estruturar o ser humano através das noções de dignidade, que são as únicas capazes de criar na mente jovem a imunidade contra o materialismo e a crueldade. E professora Maria Montessori, uma célebre educadora do século XIX, afirma que lealdade e compreensão precisam ser dados e estimulados nas mentes jovens, a fim de que a conquista do conhecimento e do ajustamento social seja feito num ambiente em que a harmonia e o respeito sejam constantes. Harmonia e respeito é o nosso desafio de manter da porta de casa para dentro. E dessa maneira, nossos filhos, os jovens que estão sob a nossa responsabilidade, vão entender a importância de manter a harmonia e o respeito a si mesmos e com todos aqueles com quem eles vierem a se relacionar na vida. E dessa forma, pode-se ver que, para quem tem crianças e jovens sob a sua responsabilidade, dependendo de como as coisas são conduzidas dentro de casa, pode-se criar um céu particular dentro de casa, ou pode-se criar um inferno particular dentro de casa. Se há possibilidades para haver contrariedades e desafios de um lado, há chances de progresso e de muitas alegrias pelo outro. E tudo depende como nós conduzimos. Me lembro que há mais de 40 anos atrás, numa entrevista na televisão, que o repórter, acho que era o Saulo Gomes na época, fez para Chico Xavier, era uma pergunta interessante. O repórter perguntou para o Chico como que era, na visão do Chico, com toda a experiência, a bagagem que o Chico trazia, o céu e como era o inferno. E o Chico ouviu a pergunta, deu um sorriso largo, aquele jeito simples, objetivo, sábio dele de ser, e falou: meu amigo Saulo, que era o Saulo Gomes, o repórter, vamos começar conversando sobre o inferno. Então você imagina uma sala desse tamanho, onde tem mais ou menos 100 pessoas dentro, sem janelas, uma porta só. As pessoas entram lá nas primeiras horas da manhã e se acomodam. A porta se fecha e ali elas ficam a primeira hora, a segunda hora, a terceira hora. Depois de umas 5, 6 horas, a maioria deles já está impaciente pelo cansaço, pela fome, por não ter o que fazer, e começam a reclamar. E aí a porta se abre e dá acesso para um salão de refeições, onde tem uma enorme mesa contínua, com 2 bancos enormes contínuos ao lado, e todo tipo de comida e bebida servido naquela mesa. Só que no momento que cada um vai querer passar pela porta do salão onde está, para chegar no salão de refeições que está ao lado, tem alguns guardiões que falam: só pode passar quem aceitar colocar essas luvas. São umas luvas especiais, onde tem presos à luva colher com um cabo bem longo e na outra luva um garfo com um cabo bem longo. Todos aceitam, todos querem sair daquele salão onde eles estão confinados, aceitam colocar as luvas, se aproximam da mesa onde tem comida e bebida de todos os tipos, e cada um tenta se servir, mas na medida em que se serve, no que vai levar a colher, o garfo à boca, o cabo é muito comprido, bate no ombro. Em 1, 2 minutos, estão todos mais revoltados do que estava antes. A maior parte da comida está no chão. Já estão diretamente como animais, diretamente no chão. Esse é o inferno. Saulo, repórter, é uma imagem, deprimente. Fala do céu agora, Chico. O Chico
ampliou o sorriso, continuou falando. Imagina uma sala, mais ou menos desse tamanho, umas 100 pessoas entram nas primeiras horas da manhã, não tem janela nenhuma, as portas se fecham, e as pessoas ficam ali a primeira hora, segunda hora, terceira hora, quarta hora. Depois de mais de 6 horas, todos já estão amando, a porta se abre e dá acesso para um salão onde tem uma mesa contínua, um banco de cada lado, com todo tipo de comida e bebida em cima da mesa. Só que tem uma condição, a pessoa para sair do salão e passar para o outro, tem uns guardiões ali que oferecem uma luva com um cabo comprido, tendo um garfo numa, uma luva com um cabo comprido, contendo uma colher no outro. Aí o Saulo interrompeu o Chico e falou: Chico, mas até aí o céu e o inferno são iguais. Aí o Chico deu um sorriso e falou: calma que eu não acabei ainda. E na medida em que cada um passava, sentava no banco, se servia do que queria e oferecia para quem estava na frente. Assim, em 2 minutos, todos mas em paz. Esse está acessível para cada um de nós, na nossa vontade, com aquilo que fazemos, com aqueles que Deus colocou na nossa convivência, da porta para dentro da nossa casa. Então, com esse pensamento, desejo uma boa noite a todos, uma boa semana, e que aceitemos essa paz que Jesus está nos oferecendo agora e que ela possa se estender até o lar de cada um. Graças a Deus.